Glória a Deus, amém? O que a irmã de Holanda não sabia era que a pessoa que precisava ouvir da palavra dela ainda estava para chegar. Aí ela olhando para testemunhar antes, Deus dizendo, não está na hora, a pessoa precisa ouvir a palavra, ainda vai chegar ainda. Então, às vezes, irmão, a gente é provado, né, na nossa fé, na nossa atitude. Uma das coisas bastante interessantes que a irmã falou foi a questão da maneira de proceder, né? Na presença das pessoas e fora da presença das pessoas. Nós cristãos, tá, devemos seguir a palavra de Deus que diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Então, se você é uma pessoa que você trata bem os outros, você tem que tratar bem a sua família também. Né? Se você é uma pessoa prestativa, por que você vai ser uma pessoa prestativa fora de casa e em casa não? Ou por que você vai ser uma pessoa prestativa em casa e fora de casa não? Né? Então nós não podemos ser dois, ser bipolar, como diz por aí. Nós temos que ser uma pessoa, afinal de contas, nós somos ou não somos transformados por Cristo? Afinal de contas, nós temos ou não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? E Deus é Deus de confusão? Deus é Deus de dois caminhos? Não. Deus é Deus de uma só verdade. Por isso que ele fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. A palavra que eu tenho para os irmãos essa noite, não minha, mas do Senhor, vai falar sobre tentação e provação. Quem nunca foi tentado? E quem nunca foi provado? Será que nós sabemos diferenciar o que é uma tentação e o que é uma provação? Às vezes nós ouvimos falar muito nessas palavrinhas por aí, né? Tentação e provação. Mas será que nós sabemos diferenciar? Mas hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. E eu vejo na tentação de Jesus lições muito, muito importantes para nossas vidas. Porque nós vivemos momentos de guerra, nós vivemos um momento de batalha espiritual, nós vivemos um momento que nós estamos sendo tentados. Às vezes nós não notamos que o inimigo está nos tentando. Às vezes nós não percebemos que Deus está nos provando. Olha, eu estou dando cola aí para os irmãos. Viu? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Irmãos, hoje não vai ter salinha para as crianças, porque aqui não estava muito bem, a irmã Milene também não estava muito bem, então as crianças não estavam comportadas do lado de seus pais, ajudando, né, no nosso culto. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviu.
Pai, fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como boca sua, como canal de bênção nessa noite. Repreende, ó Pai, toda interferência do mal, que possamos ouvir, aprender e sermos praticantes, ó Pai, da Tua palavra. Isso nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a entender o que é uma tentação e o que é uma provação. Primeira coisa que precisa ficar claro para a gente: quando nós somos provados por Deus. Quando nós somos provados, Deus espera que nós sejamos aprovados. A prova de Deus na nossa vida não é para que a gente tropece, não é para que a gente seja reprovado, que a gente caia. A prova de Deus na nossa vida é para que a gente possa crescer, para que a gente possa buscar mais intimidade com Ele. A prova de Deus na nossa vida é para que nós possamos nos fortalecer. Somos provados por Deus. E a tentação? Pastor, né? A tentação é um negócio complicado. Primeiro, nós podemos ser tentados pela nossa carne, pelos nossos desejos. Nós podemos ser tentados pelas nossas próprias necessidades. Vocês já ouviram pessoas que tudo que acontece é o diabo? Aconteceu isso assim, é o diabo. É o diabo. Misericórdia. A pessoa não vive mais, né? É só o diabo atrás dela, o diabo ficando. Tropeçou, é o diabo. Às vezes, amados, nós somos tentados pelas nossas próprias negligências. Às vezes nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas, como diz a palavra, concupiscências da carne. Às vezes nós nos colocamos em situações difíceis, complicadas, e aí nós somos tentados. Nós criamos as nossas próprias dificuldades, às vezes nós criamos as nossas próprias tentações, e dizemos que nós somos tentados por quem? Pelo diabo. Não somos. Nós somos tentados por nós mesmos. Então o diabo é bonzinho. Nada disso. Ele é mentiroso, ele é maligno. E o que ele vai fazer? Quando nós nos colocamos em tentação, ele vai aproveitar da oportunidade, da brecha que nós estamos dando, para criarmos uma situação pior ainda do que aquela que nós já entramos. Certo? Então, muitas das vezes, nós nos colocamos em tentação, nós nos deixamos tentar pelas nossas própria carne. E também somos tentados pelo diabo. A situação de Jó, nós já vamos voltar para Mateus, é apenas uma introdução. A situação de Jó é uma situação muito interessante, né? E se eu perguntasse para vocês se Jó foi tentado ou foi provado, o que vocês me diriam? A maioria diria que Jó foi provado. Mas por que Jó foi provado? Não foi o capeta que foi lá tirar tudo dele? Não foi Satanás que foi? Mas por que Jó foi provado? E nós podemos garantir que Jó foi provado. Porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E teologicamente falando, biblicamente falando, e talvez os irmãos fiquem até um pouco assim chocados, escandalizados, né? Deus até forçou o diabo a fazer isso. Mas pastor, mas como assim? Vocês não acham que Deus, de uma certa forma, induziu Satanás? Pensa bem. O cara é mau. Ele quer o mal do outro, da humanidade. Aí, de repente, ele chega diante de Deus. Deus sabe que Jó é uma pessoa temente, é uma pessoa fiel a ele. E aí, o que Deus faz? Deus pergunta para Satanás: tem visto meu servo Jó? Um homem fiel, Deus faz aquele discurso dela. Vocês acham que o diabo ia deixar barato? Claro que não. Deus não sabia disso? Claro que sabia. Então eu acho que de alguma forma Deus criou a situação. Para que Jó fosse tentado? Não. Para que Satanás saísse dali e fosse provar Jó.
provar a fé de Jó. Agora, olha uma situação interessante na tentação de Jó. Satanás desce, tira todos os bens de Jó, da primeira vez, não foi isso que aconteceu? Não se deu por satisfeito, volta e tira a família de Jó. Jó ainda assim glorificava a Deus. Não se deu por satisfeito, Jó não se entregou, Jó continuou adorando a Deus. Satanás volta e tira a saúde de Jó. Em todo momento, vocês lembram o que Deus falou para Jó, para Satanás? Porém, nele você não vai tocar. Na vida de Jó, sobre a vida de Jó, ele não tinha o direito de tocar. Até aí, eu entendo que Satanás estava fazendo o quê? Estava provando, sendo instrumento de Deus para provar a Jó. Beleza. Mas Jó também foi tentado? Foi. Peraí, mas como assim? Se eu estou dizendo que Jó foi provado por Deus, porque Deus permitiu que Satanás tocasse dos bens dele, Deus permitiu que Satanás tocasse do patrimônio dele, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, por que agora, ao mesmo tempo, eu vou dizer que Jó também foi tentado? Os amigos de Jó também. Chega lá. Os amigos de Jó. O que os amigos de Jó foram para Jó? Uma verdadeira tentação. Quantas vezes você está numa situação difícil, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de ajuda, né? E o capeta coloca lá um servo dele lá, não sei de onde, para falar uma coisa para te jogar mais para baixo ainda. Ou para, no caso da irmã de Holanda, tirá-la do sério, né? Está sendo provado? Não. Está sendo tentado. O inimigo aproveitou de uma situação que Deus havia dado direito a ele, né, de provar, aproveitou para quê? Para tentar. Aí o irmão Denilson se lembrou bem. E a mulher dele? O que a mulher disse para Jó? Amaldiçoa-se teu Deus e... Foi Deus que mandou a mulher de Jó falar isso? Claro que não. Claro que não. Palavras malignas na boca da mulher. E a resposta de Jó é maravilhosa, né? Você age como uma louca. Você não sabe, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do... Será que quando nós estamos em provação, ou quando nós estamos em tentação, será que nós podemos declarar como Jó, louvado seja o nome do Senhor? Ou quando você está na bênção é uma maravilha, né? Louva a Deus, glorifica, canta até indo que você fala em mistério tudo. E aí, quando você está na prova? Quando você está sendo tentado? Qual é a tua atitude? Como que você acha? Está claro até agora, irmãos? Provação vem de Deus para nossa edificação. E deixamos claro, Deus não nos dá prova além das nossas forças. Por quê? Porque Ele conhece as nossas limitações. Na provação, podemos ser tentados também? Podemos. Estamos em prova. O inimigo aproveita também para nos tentar. E a tentação? A tentação é quando o diabo quer nos destruir. A tentação é quando ele quer tirar a gente do caminho do Senhor. A tentação é quando ele usa de vários artifícios, de várias maneiras, para que a gente se afaste da presença de Deus. Isso é tentação. Só há um desejo no coração dele, meu amado, é que você murmure. Só há um desejo no coração dele, é que você blasfeme contra Deus. Só há um desejo no coração dele, é que você negue teu Deus. Isso é tentação. Vamos voltar para Jesus? Jesus vai nos ensinar algumas lições aqui maravilhosas. Deus não tenta ninguém, porém pode nos provar. Antes, só quero fechar esse ponto com os irmãos aqui da introdução. Deus não tenta ninguém, porém pode nos provar. Tiago 1, de 12 a 20 fala sobre isso. Tiago 1, de 12 a 20. Deus não tenta ninguém. Por ninguém ele pode ser tentado, ele também não tenta ninguém. Lembra da história de Abraão? Fechando a introdução da mensagem ainda, hein? Lembra da história de Abraão? Deus fez o que com Abraão? Deus provou Abraão, foi?
Deus havia dado um filho a Abraão na velhice, cumprindo uma promessa. Eu acredito, né? Como é que era o chamego de Abraão pelo esse filho, né? Como era o chamego de Sara pelo esse filho? Imagino pela Sofia, né? Dizem as más línguas que a Sofia faz o pai dela de gato e sapato, mas isso não é verdade, não é verdade. Mas o chamego é grande, né? O chamego é grande. Imagina Abraão ali com o filho dele, como é que não era? E aí, de repente, Deus chega e diz assim: Abraão, eu quero teu filho agora em sacrifício. A pessoa deve pedindo a Sofia. E aí eu vou, não, Abraão. Aí Abraão vai, pega o filho e leva para cumprir a vontade de Deus. Isso é prova, irmãos. Isso é prova. E a Bíblia diz que Abraão chegou a levantar o cutelo. Ele ia fazer o sacrifício, crendo que Deus poderia até ressuscitar o filho dele, que Deus poderia até lhe dar outro filho, embora ele estivesse mais velho ainda. Mas ele creu. E a Bíblia diz que ele se torna ali o que? O pai da fé, porque creu. Ele creu no impossível, ele creu naquilo que ele não estava vendo, e ele obedeceu a Deus. Abraão foi provado e foi aprovado. Então Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova. Deus provou Abraão, Deus provou José. Foi ou não foi? A vida de José como governador do Egito é uma coisa muito linda. Quando nós vemos e enxergamos José como governador do Egito, como líder, como alguém que... Mas imagina as coisas pelas quais José teve que passar. E eu diria que José foi provado e tentado ao mesmo tempo, né? Pelos irmãos, a perseguição, depois pelaquela mulher lá do Potifar, né? E aí depois, no final das contas, José agora, ele passa por mais uma tentação que geralmente os pregadores não falam. Vocês imaginem José, depois de ter passado por tudo, virou governador do Egito, o cara, o bambambam, o cara... Isso não podia ter subido a cabeça de José? Podia, ele agora podia fazer qualquer coisa. Aí os irmãos chegam diante dele, o que ele faz? Manda matar todo mundo. Então, vocês estão me devendo? Fizeram coisa errada comigo? Não é assim que a gente age às vezes? O que José faz? E aí ele é provado mais uma vez por Deus. Ele teve os irmãos na mão dele. Ele age com misericórdia, ele age com bondade, ele perdoa. José é exemplo de tentação, de provação e tentação. Adão e Eva, diante ali do paraíso. É apenas introdução à mensagem. Adão e Eva ali, no paraíso. Deus prova. Ele prova o primeiro casal na humanidade. Como é que Deus prova o homem? Colocando a árvore no paraíso. Colocando o fruto. É prova de Deus ou não é? É prova de Deus. Deus colocou um fruto lá para provar o que? A obediência do homem. De todas as árvores, de todos os frutos você pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Deus está provando o homem? Tá. E o que o capeta faz? Ele vem fazer o quê? Tentar. E a Bíblia diz que ele tentou a mulher. Lembra que eu falei no início que às vezes nós nos colocamos em tentação? Vocês acham que o diabo teria conseguido tentar a mulher se ela estivesse longe da árvore? Claro que não. E por que ele tentou a mulher? Porque a mulher estava próxima. Às vezes tem coisas que você pode evitar. Tem tentações que você pode evitar. Ficar até de madrugada no computador. Se você viu uma situação no teu trabalho, homens e mulheres, né, em que há aquela pessoa ali, você já vai ter que tratar com determinado... Não é? Você já está vendo que há uma segunda intenção. Por que você vai continuar conversando de certa forma, dando liberdade? Você está se colocando de que maneira? Perto da árvore. Você está querendo ser tentado. E na tentação, diferente da aprovação, muitas das vezes nós caímos. Porque o diabo vem para nos derrubar mesmo, para nos passar essa rasteira. A pessoa é fraca para dinheiro. O que o diabo faz? Deixa um rumo. A pessoa é fraca para bebida. Vai ter alguém que vai chegar, vamos lá tomar um ar.
Tomar uma geladinha? Comida ninguém oferece não, mas coisa ruim. Adão e Eva, eles foram provados por Deus quando a questão da árvore, mas foram tentados por Satanás quanto a questão do fruto, porque eles estavam próximos. Muito bem, vamos lá? Versículo 1 de Mateus 4, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que levou Jesus para ser tentado? O próprio Espírito. Jesus podia ser tentado e Deus sabia que ele iria resistir, né? O Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado porque sabia que ele iria resistir. Eu não creio que o Espírito Santo de Deus pegasse qualquer um de nós hoje e nos levasse para ser tentado. Eu não creio, não acredito nisso. Porque fatalmente nós iríamos cair. Mas Deus nos leva a sermos provados. E às vezes na provação pode vir tentação. Jesus vai até o deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que é que a palavra nos ensina? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele, vigiai e orai para que não entreis em 2 versículos-chave, amados, para que nós possamos guardar nas nossas mentes e no nosso coração. Jesus, como Filho de Deus, como ele estava nesse corpo carnal, corruptível, Jesus fez o quê? Jejuou. Jesus orou, jejuou durante 40 dias e 40 noites. Tem gente dizendo por aí que Satanás já está vencido, que Satanás já está derrotado, que Satanás não sei o que eu não preciso fazer mais nada. Engano teu. Tu precisa orar, tu precisa jejuar, tu precisa buscar a presença de Deus, senão o diabo te derruba. Pastor, mas está pregando medo do diabo? Não. Eu estou dizendo para você que você precisa buscar a presença de Deus, para que Deus possa te guardar, te livrar e te proteger. O texto é claro: sujeitai-vos a Deus. Se eu não me sujeito a Deus, se eu não busco a presença de Deus, se eu não oro, como é que o diabo vai fugir de mim? Lembra daqueles discípulos que foram repreender o demônio? Eles foram lá repreender o demônio, então eles orando, estão eles pedindo, então eles usando o nome de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, que eles aprenderam, eles estão lá orando. E aqueles demônios não saíram, eles voltam, trazem aquela pessoa para Jesus. E Jesus repreende aqueles demônios. E eles vão questionar com Jesus, por que nós fizemos tudo? E o demônio não saiu agora, o que aconteceu? E aí Jesus diz que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então nós precisamos buscar consagração, precisamos buscar a presença do Senhor, para que a gente não seja atropelado pelo maligno. Porque Jesus aqui, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amados, que fique bem claro no seu coração. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. E quando ele vai nos atacar, ele vai nos atacar no nosso ponto fraco. Se o nosso ponto fraco for a paciência, ele vai nos atacar na paciência. Ele vai colocar alguém para pisar o nosso calo. Se o nosso ponto fraco for a nossa parte dos nossos hormônios, ele vai atacar lá nos nossos hormônios. Se o nosso ponto fraco for financeiro, ele vai arrumar um jeito de você fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Ele vai procurar o teu ponto fraco. E como que nós suportamos isso? A palavra Jesus vai nos dar algumas maneiras de nós passarmos por essa tentação. A primeira delas qual é? Oração e jejum. Se aproximarmos, buscarmos comunhão com Deus.
A segunda, Satanás diz para Jesus assim, chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Lembra? Ele foi aonde? O ponto fraco de Jesus. Naquilo que Jesus estava precisando naquele momento. E eu costumo dizer, irmãos, que tem muitas coisas na vida, muitas coisas como o nosso alimento, o nosso vestir, a manutenção da nossa casa. Ainda há pouco mesmo eu disse que era algo que eu tinha medo, né? São coisas lícitas, são coisas lícitas. E o pão aqui para Jesus era algo lícito, ele tinha fome. Ele tinha fome. Mas ainda nas coisas lícitas, nós precisamos ter cuidado se o caminho que nós estamos seguindo, o que nós estamos fazendo, é para agradar a Deus ou é para agradar a Satanás? Ou é para agradar os homens. Ou para agradar os homens. Também, às vezes nós queremos nos agradar a nós mesmos. Mas quando nós agradamos a nós mesmos, muitas das vezes nós desagradamos a Deus. Boa colocação da Sofia. Vamos lá? Então o que Jesus diz para ele agora? Para o maligno. Aí ele diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus era o filho de Deus? Era ou não era? Claro que era. E isso é um perigo. Porque às vezes, quando nós somos tentados pelo inimigo, ele usa uma verdade que encobre a mentira a qual ele está querendo apregoar. Jesus era filho de Deus. E por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque Jesus não estava aí para obedecer o diabo. Mas mais interessante é a resposta de Jesus para o diabo. Jesus podia dizer para ele simplesmente: eu não vou fazer isso. Né? Simplesmente Jesus podia dizer: eu não vou fazer isso. Mas Jesus diz para o diabo o quê? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esse texto está em Deuteronômio 8, de 1 a 3. Depois os irmãos leiam. O que Jesus faz? Jesus pega e cita a palavra. Jesus pega e cita a palavra. Então, quando o inimigo vier te tentar, você precisa ter base bíblica. Você precisa conhecer a palavra para que você possa resistir à tentação. E Jesus mostrou para a gente algo aqui também muito importante. Ele não usou o poder sobrenatural que ele tinha. Ele não usou a autoridade que ele tinha como filho de Deus. Ele usou o quê? Eu e você, nós temos acesso à palavra. Eu e você, nós temos acesso à mesma arma que Jesus usou para rechaçar o inimigo. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Às vezes nós estamos tão preocupados com o pão, né? Né, Leite? Né? Falta pão lá em casa, o Hélio vai correndo lá na padaria. A minha sogra vira para mim e já diz assim: pão, 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 pão. Toda hora eu falo pão lá em casa. Tão preocupados com o pão que perece. Tão preocupados com as coisas desse mundo que perece. E esquecemos da palavra que procede da boca de Deus, que é o que realmente nos dá vida. Como é que foi lá em Gênesis? E disse Deus. Basta para nós a palavra de Deus. Porque se Ele falar, as coisas vão mudar na tua vida. Se Ele falar, o milagre vai acontecer. Se Ele falar, o diabo não vai poder te tocar. Basta uma palavra. Aquele homem chega diante de Jesus pedindo um milagre. Chega diante de Jesus pedindo um milagre. E ele reconhece que ele não é digno que Jesus entre na casa dele. E ele diz para Jesus o quê? Basta uma palavra sua. Nós cristãos precisamos entender isso, que basta uma palavra. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo desistiu. O que vocês acham? Não. Se você passou por algumas tentações na sua vida, não pense você que não há possibilidade de você passar por outras. Se você venceu algumas tentações na sua vida, não pense você que acabou, que daqui para frente é só uma maravilha. Não, talvez você seja tentado de novo. Porque ele não desiste.
Ele não desiste. É assim desde o princípio. Ele quer destruir a humanidade. E cada vez mais nós vemos interferência maligna na humanidade. E por que isso acontece? Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Deus está permitindo ainda que ele intervenha na humanidade. E ele não desistiu com relação a Jesus. E ele volta. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O que é que ele faz agora? Ele pega Jesus, leva Jesus e coloca Jesus num lugar muito alto. E diz para Jesus assim, agora está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Está ou não está? Está lá no Salmo 91. Está escrito. Ele conhece a palavra. E eu estava lendo sobre esse texto, estudando esse texto, e achei interessante uma colocação, né, de uma pessoa que ela disse assim, que hoje, muitos cristãos são tentados, são levados ao erro por líderes evangélicos, que usando a palavra, distorcem, usam versículos de maneira não bíblica, não correta, e levam esses cristãos ao erro. E essa pessoa fez uma colocação interessante. E ela disse assim, adivinha com quem que eles aprenderam? Com quem que essas pessoas aprenderam a usar a palavra de Deus para provocar o erro? Está escrito, claro, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Só que eu já falei com os irmãos sobre o Salmo 91. Está escrito? Está. Mas o que diz o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita no... Deus dá a ordem? Mas se eu não tiver nos esconderijos do Altíssimo, vai resolver alguma coisa? Vai valer essa palavra para mim? Claro que não. Porque também está escrito. E aí Jesus vai repreender Satanás, novamente usando a palavra. Também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Está em Tiago. Eu coloquei aqui, eu acho que é... Hoje eu estou seguindo aqui as minhas anotações. Eu acho que é Tiago 4, 7. Não tentarás o Senhor... Aliás, perdão. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus. Em momento nenhum. De maneira nenhuma. E às vezes não parece que as pessoas estão tentando a Deus? Quando elas dizem, né, que Deus vai fazer isso, ou que Deus vai fazer aquilo, quando Deus não falou. Não parece que as pessoas estão tentando a Deus quando elas escarnecem, debocham do Evangelho, debocham do próprio Deus? Estão tentando a Deus. E qual é a consequência disso? Amor. O salário do pecado é a morte. Muito bem. É a morte. Essas pessoas, elas estão procurando para elas maldição. Elas estão procurando para elas morte. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o que ele faz novamente? Desiste. Quem acha que ele já desistiu? Tem certeza, irmãos? Poxa, mas já tentou Jesus 2 vezes. Perdeu as 2. Será que ele vai tentar de novo? Na sua vida, ele já colocou o pé na sua vida para você tropeçar. Ele já colocou pedras no teu caminho para você cair. E para a glória de Deus, você superou. E para a glória de Deus, você passou. E você acha que ele desistiu? Não. E aí o que ele faz? Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Irmãos, eu acho que Jesus, como Deus,
Jesus, como Deus, ele passaria por essa tentação facilmente. É ou não é? Ele era dono de todas as coisas. O que você está me oferecendo? Você não tem nada para me oferecer, não é isso? Mas o problema é que Jesus estava encarnado. Jesus estava como homem. E como homem, a palavra nos ensina que ele padeceu, ele sofreu, ele sentiu todas as nossas necessidades. Vocês imaginem que Jesus, como homem, Jesus sabia que ele iria falar da graça de Deus, que ele iria anunciar as boas novas, que ele veio para salvar a humanidade e que ele iria acabar morto numa cruz, que os seres humanos não iam reconhecer. E aí, nesse momento, o diabo diz para ele assim: olha, você não precisa passar por nada disso. Para que você vai fazer isso? Se essa humanidade vai te rejeitar, eu te ofereço tudo que está aí. Você vem bem para o meu lado, você vai ter todas as glórias. Quantas das vezes nós precisamos fazer uma escolha em sofrermos com Cristo, pagarmos o preço com Cristo, a termos certas facilidades no mundo? Nós precisamos fazer essa escolha. Quando nós somos tentados, nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós atendemos às necessidades do nosso físico, ou nós obedecemos a Deus e servimos ao diabo, fazemos a vontade do diabo, ou nós servimos a Deus e servimos o mal. Jesus aqui, ele estava no início do seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado por João. Deus havia se manifestado no batismo de Jesus. O Pai, o Espírito Santo, o Pai em forma da voz, o Espírito Santo em forma de uma pomba, e o Filho ali estava presente. Então era a Trindade naquele momento ali. Deus sai desse momento de batismo e Deus vai para um deserto. Jesus sai desse momento de batismo, vai para o deserto, é tentado pelo inimigo, e agora o inimigo diz para ele: olha, você não precisa se sacrificar, eu te dou todas as coisas. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o início. E eu quero dizer para vocês que ele não tinha nada para oferecer para Jesus, mas Jesus precisava fazer uma escolha. Eu quero dizer para vocês que ele não tem nada para nos oferecer, mas nós precisamos fazer uma escolha. Ou os nossos olhos ficam voltados para esse mundo, para as coisas desse mundo, ou os nossos olhos se voltam para o céu, para as coisas de Deus, para a glória de Deus. Nós precisamos fazer escolhas. Tanto quanto nós somos provados, quando nós somos tentados, nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Nós precisamos escolher a quem nós queremos agradar. Ele é mentiroso, ele não tem nada. Foi expulso do céu e encontra-se temporariamente dominando parte da terra. 1 João 19 vai falar sobre isso. Isaías 14, 12 a 15 vai falar sobre isso, sobre a queda dele. Em 1 João 1,9, 1,19, vai falar sobre ele estar temporariamente tomando conta, dominando essa terra. Mas isso é o quê? Temporariamente. Porque logo vai vir o seu juízo. Mateus 25, 41 diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Se o diabo vai para o inferno, juntamente com os seus anjos, e juntamente com todos aqueles que amam e praticam a iniquidade, para onde nós vamos, pastor? Para o meio do namoro. Nós vamos para o céu. E hoje eu estava conversando com a Keila sobre isso, né?
Como é que tem pessoas que ainda acham que o céu vai ser aqui na terra? Como é que tem pessoas que ainda acham que nós vamos viver aqui na terra? Porque a palavra diz que nós vamos ter um corpo incorruptível. Ah, pastor, mas vai haver novos céus e nova terra? Sim, eu creio que sim, vai haver novos céus e nova terra. Mas vai haver um governo temporário de Jesus aqui nesse lugar, que é o milênio. Novos céus, nova terra, um governo temporário de Jesus, que é o milênio. E depois disso, cumpre-se o que Jesus falou aos seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Por que nós vamos ficar tanto apegados a essa terra? Por que Jesus iria deixar de agradar a Deus para agradar a Satanás? Por causa do pão que perece? Por que Jesus iria deixar de agradar a Deus e obedecer a Satanás, pulando de uma altura para ele provar o quê? Para ele provar que era filho de Deus, e não precisava provar. Satanás às vezes nos desafia, querendo que a gente prove alguma coisa, mas na verdade a única coisa que ele quer é que a gente negue a Deus. A única coisa que ele quer é que a gente aborreça a Deus. A única coisa que ele quer é que a gente deixe de fazer a vontade de Deus. A única coisa que ele quer é que nós deixemos de olhar para o céu, para a eternidade. Há muito evangelho prometendo riqueza. Há muitos evangelhos prometendo bênção. Mas o evangelho da Bíblia diz para mim e para você: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O evangelho da Bíblia é o evangelho de renúncia. E para isso, nós precisamos renunciar ao nosso eu. O evangelho da Bíblia é o evangelho de renúncia. E para isso, eu preciso renunciar ao mundo. O evangelho da Bíblia é o evangelho de renúncia. E para isso, eu preciso renunciar às minhas vontades, o meu querer, para fazer o querer de Deus. E nós temos um fardo. Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga. Nós temos um fardo de Jesus. Que ele é suave e ele é leve. Vocês sabem que fardo é esse? Eu imagino que quando a palavra de Deus está falando sobre esse fardo, está falando sobre o fato de nós, esse período que nós estamos vivendo aqui, estarmos entranhados por essa carne, pelo pecado que ainda habita em nós, estarmos sujeitos a essas concupiscências da carne. Esse é o fardo que nós temos que carregar. É a luta do velho homem com o homem espiritual. Ele está lá dentro da gente. A mãe de Holanda falou aqui que a gente pensa, né, que no batismo acabou. Às vezes o velho homem, ele sabe nadar, mas ele perde a respiração e de vez em quando ele volta. O velho homem, ele está constantemente nos provando. E nós precisamos deixar esse velho homem para trás, para fazermos aqui a vontade de Deus. Jesus, ele precisou ser mais obediente a Deus do que ser o próprio Deus. Opa! Pastor, está difícil. Quer entender melhor isso aí? Jesus, ele resolveu obedecer a Deus acima de qualquer circunstância. Ele estava aqui na carne. Ele ia passar um período aqui. Ele veio para cumprir um ministério, uma obra que Deus havia determinado para ele, certo? Então, no momento que ele está aqui, ele está sob a ordem de quem? E o que Jesus se tornou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Servo. Eu vim para ser. E aí ele se tornou o quê? Escravo. Ele tornou servo de Deus. E como servo de Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a... Olha que coisa tremenda. Jesus escolheu, mesmo sendo Deus, enquanto aqui nesse mundo, Jesus escolheu obedecer a Deus. Por isso que a tentação, Satanás tentando a Jesus em todo o tempo, Jesus ia para a palavra. Só que tem que ter uma hora que a paciência acaba, não é, irmãos?
Então olha que a paciência acaba. Na última tentação, ele leva lá e diz para Jesus: olha, eu te darei todos os reinos do mundo. Mas tinha uma condição, tinha ou não tinha? Qual era a condição de Jesus ganhar todos os reinos do mundo? Negar a Deus, negar a sua obra, negar o ministério que ele havia de fazer aqui nessa terra. Por quê? Jesus teria que fazer o quê? Se sujeitar ao diabo. Te darei todo o reino do mundo se você me prostrado, me adorar. Sabe a que a Bíblia compara a riqueza? A mamon. A Bíblia compara a riqueza a um ídolo. E quantas pessoas não têm escolhido adorar esse ídolo ao invés de adorar a Deus? Jesus não teve dúvida. Quando o diabo oferece para ele o mundo, que ele não tem nada, mas ofereceu. Quando o diabo tenta Jesus nesse momento, Jesus diz para ele, e mais uma vez, citando a palavra, Jesus diz assim: e disse, tudo isso te darei, versículo 9, prostrado me adorarás. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus perdeu a paciência, irmãos. Acabou, diabo, chega, acabou a tua tentação. E tem hora que nós precisamos tomar uma atitude assim. Perdemos a paciência com a nossa carne. Perdemos a paciência com o maligno de dizer: chega, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou deixar que Deus seja o Senhor da minha vida. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Tem duas palavras aqui, irmãos, importantes: adorarás e servirás. Não existe adoração a Deus sem serviço. Certo? O que Jesus veio fazer aqui? Veio ser? E ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele veio servir a Deus. Como Filho de Deus, ele nos deu o exemplo. Pegou os discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele nos deu exemplo de serviço. Então a palavra é: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não devemos adorar as riquezas, não devemos adorar o mundo, não devemos adorar nada. Somente a Deus. E não devemos adorar também a pastores. Não devemos adorar a igreja. Não devemos adorar a teologia. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E aí tem pessoas que colocam um indivíduo lá no pedestal. O camarada é o de tal. Quarta pessoa da Trindade. Não existe. E começa a adorar o pastor. Começa a adorar a denominação. Começa a adorar. Somente ao Senhor teu Deus adorará. E servirás. E aí é importante nós sabermos que quando Deus nos chama para o Evangelho, Deus nos chama para servir. E Ele talvez tenha escolhido os amados para servir aqui nessa igreja. Talvez tenha escolhido outros amados para servir em outras igrejas, em outras denominações. Mas eu tenho certeza absoluta que a igreja de Cristo, a igreja que vai estar no céu, é uma igreja salva, remida e lavada pelo sangue de Cristo. Amém? A igreja que vai entrar no céu não é a igreja, a denominação, tal. A igreja que vai entrar no céu não é a igreja do pastor fulano de tal. Por mais abençoado, por mais obreiros que falem, que preguem realmente a palavra de Deus, ainda assim, não devem ser idolatrados. Começando por mim. Eu quero servir. Eu quero estar aqui para abençoar. Eu quero estar aqui para servir. E o que acontece depois da tentação? O que acontece depois de Jesus ter repreendido a Satanás? Mandado que ele se apartasse, mandado que ele fosse embora. O que aconteceu? Muito bem. Sofia estudou a minha pregação hoje. Glória a Deus, aleluia. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o ser
viram. Amados, Salmo 91, a palavra de Deus vai se cumprir. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, mas não da maneira que o diabo quer. Não da maneira que muitas das vezes é pregoada. Vai se cumprir. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós servimos a Deus, quando nós nos entregamos de fato direito para o Senhor vai disponibilizar anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Amém? Começou a cabeça. Vamos orar. Pai, eu não sei, ó Deus, qual o momento, ó Pai, que a tua igreja está passando, qual o momento, ó Deus, que os teus servos, ó Deus, estão passando. Não sei, ó Deus, se é um momento, ó Pai, de provação, ou se é um momento, ó Pai, de tentação. Mas seja como for, ó Pai, que tu possa dar força, ó Pai, ao teu povo, que tu possa dar força, ó Deus, à tua igreja, Senhor, para que, se tentado, ó Pai, nós possamos resistir firme na fé, nos sujeitando a Ti, Senhor, para que o diabo, ó Pai, ele se afaste de nós. Se provados, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que podemos, ó Deus, contar, ó Pai, com a sua ajuda, contar, ó Deus, com a sua presença, Senhor, porque a Tua palavra diz que eis que estou convosco todos os dias, Tu iria estar conosco todos os dias. Então, ainda, ó Pai, que em momento difícil de provação, ainda, ó Pai, que em momento de algumas angústias e dificuldades, ó Pai, ainda assim, Senhor, sabemos que podemos contar contigo. E se somos provados, ó Pai, queremos ser aprovados por Ti. Se somos provados, ó Deus, queremos, ó Deus, fazer dessa provação, Senhor, algo, Senhor, que seja benéfico, ó Pai, para a nossa vida espiritual, Senhor. Queremos fazer dessa provação algo, ó Deus, que nos ensine, ó Deus, a agirmos, ó Pai, cada vez melhor, ó Deus. Ó Deus, que a provação, ó Deus, sirva, ó Deus, para o nosso crescimento. Que essa provação, ó Deus, sirva, Senhor, para que o Seu nome, seja glorificado através de nós, Senhor, através do nosso testemunho. Foi assim, ó Pai, na vida do Teu servo Jó. Depois de passar por todas as dificuldades, depois de passar por todas as provações, os seus amigos, aqueles amigos, voltaram, e ele orando por eles, Deus os perdoou. Voltaram, e ele orando por eles, Deus abençoou a vida de Jó sobremaneira. Eu entendo, ó Pai, eu entendo que Tu sempre espera de nós, Senhor, que nós possamos vencer as tentações. Eu entendo, ó Pai, que Tu sempre espera de nós, que nós possamos, ó Deus, sermos fiéis a Ti, mesmo quando nós somos provados. Ó Deus, dá uma semana de paz aos Teus servos, dá uma semana, ó Deus, abençoada, cheia da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Ó Pai, que Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua boa mão possa estar sobre os Teus servos aqui, possa estar sobre aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Pai, através da internet, aqueles que um dia ainda vão ver, ó Pai, esse vídeo, Senhor. Que a Tua boa mão possa estar cuidando, ó Pai, de cada um, livrando, ó Pai, de todo mal, Senhor, livrando, ó Pai, de toda tentação, livrando, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, Senhor. Que Tu possa, Deus, estar guardando, ó Pai, os Teus servos, abençoando as suas famílias, a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus.